Cumprimentos, irmãos, na paz de nosso Senhor Jesus. Amém. O Senhor colocou uma mensagem no meu coração e eu quero aqui compartilhá-la com os irmãos. Está em Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18, versículo 1. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Tem sido bom para comigo, para conosco. A Ele toda a glória. Assim diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Senhor meu Deus, a tua palavra está aqui, Senhor. E eu peço a ti que o Senhor venha falar aos corações nesta manhã. Papai, cada um veio aqui à casa do oleiro. Cada um, Senhor, se dispôs a estar aqui. E nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa palavra aqui ela é muito pregada, é muito conhecida por nós. Particularmente, não me lembro de tê-la pregado alguma vez, mas o Senhor colocou esse texto no meu coração. Estava eu no mercado ontem trabalhando, e hoje também era para mim estar lá, mas eu me dispus a estar aqui. Houve essa oportunidade, tinha uma pessoa que estava precisando ir, então todas as coisas cooperaram para que eu estivesse aqui nessa manhã. E eu trabalhando ali, limpando, tirando o pó do mercado, o Espírito de Deus começou a falar comigo nesse texto. E todo o tempo que eu estive ali, eu estive meditando, pensando nesse texto, e o Senhor falou comigo. Nós conhecemos esse texto e pelo texto nós entendemos que Jeremias, eu não sei se ele estava na sua casa, eu não sei onde ele estava, mas ele estava disponível para ouvir a voz do Senhor. E a palavra do Senhor vem a ele e fala: Jeremias, se dispõe e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Nós entendemos por aqui, meus irmãos, que só dá para ouvir a voz do Senhor quando nós descemos da casa do oleiro. E só desce para a casa do oleiro e ouve a voz do Senhor quem está disponível. Jeremias, ele estava disponível para ouvir a voz do Senhor. E ele desceu à casa do oleiro porque ele queria ouvir a palavra de Deus. E ele desceu à casa do oleiro e ele viu o oleiro entre as rodas fazendo uma obra. E a palavra de Deus nos fala que o vaso, em um certo momento, se quebrou nas mãos do oleiro. E acho isso muito interessante, meus irmãos, porque esse texto, ele fala com Israel, mas ele também fala com a igreja. Nós somos o vaso do Senhor. Foi Ele quem nos chamou. Estávamos nós no mundo, meus irmãos. Éramos como o começo do livro de Gênesis, sem forma e vazia. Era a nossa vida, não tínhamos nem forma quando Ele nos encontrou. Mas um dia Ele, meus irmãos, por sua graça, por sua misericórdia, pegou um pedaço de barro como nós, nos chamou por sua graça e nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Éramos nada quando Ele nos encontrou, mas um dia a graça dele se revelou para nós, e o que não era nada e não tinha forma, Ele fez um vaso nas suas mãos. E o que eu acho interessante é que o Senhor mostra para Jeremias que o vaso estava na mão do oleiro. Percebam que o vaso ele não se quebra. Perceba que o vaso não caiu da mão do oleiro. Ele se quebrou nas mãos do oleiro. Oh, meus irmãos, isso é o que o Senhor faz conosco. Eu acredito que o processo da casa do oleiro é em todo o processo da nossa vida. Isso aqui é contínuo, isso aqui não muda, é progressivo estarmos na casa do oleiro. Todos os dias devemos descer à casa do oleiro
importa se estamos quebrados, não importa se estamos feitos, se estamos sem rachaduras, não importa como estamos, todos os dias devemos descer à casa do oleiro. Mas o vaso quebrou nas mãos do oleiro. Oh, meus irmãos, mas o mais interessante aqui é que por mais que estava quebrado, estava nas mãos do oleiro. O Espírito de Deus falou ao meu coração que por mais que nós estejamos quebrados, por mais que nós estejamos, meus irmãos, no chão, o importante, irmã Zilma, é que nós estamos na mão do oleiro. Podemos estar quebrados, a nossa fé pode estar rasa, podemos estar despedaçados, mas o importante, irmão Wilson, é que nós estamos na mão do oleiro, nós estamos na olaria, é lá que o Senhor desce conosco, é lá que quando o nosso barro está duro por causa do nosso orgulho, Ele nos faz descer. Estava lá, meus irmãos, Zaqueu, subindo na árvore para ver Jesus. Ele pensava que para ver Jesus ele precisava subir. Ele subiu para ver Jesus. Mas Jesus mostrou para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa. Para me ver tem que descer. Para me ouvir tem que descer. Desce depressa, Zaqueu, porque me convém estar na sua casa. Aleluia. Meus irmãos, para o mundo, quanto mais alto você estiver, mais bem sucedido você está. Mas na presença de Deus, meus irmãos, quanto mais baixo você se encontra, quanto mais você desce, mais você vê o Senhor. O mundo não entende isso. O mundo não compreende essa verdade. Para o mundo, meus irmãos, para o homem, nós somos descartáveis. Para o homem, nós somos substituídos. Mas para Deus, eu me alegro em Deus, meus irmãos, porque Ele não nos substituiu na nossa fraqueza. Ele não nos substituiu quando nós estávamos lá no mundo. Ele não nos substituiu quando nós caímos. Ele não nos substituiu. Ele não nos substitui, porque ainda estamos nas suas mãos. Podemos estar quebrados, podemos estar feridos, mas nós estamos na mão do oleiro. Glória a Deus. Há um texto em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7, que diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Nós somos um vaso de barro, e o valor não está no vaso. Por si só, o valor está dentro do que está no vaso. Mais importante do que o vaso é o que está dentro do vaso. Para nós não tem muita importância, para nós não tem muito valor um vaso de barro. Mas para Deus, meus irmãos, somos um vaso de barro. E por mais que nós pensamos que não é muita coisa, Ele nos comprou por meio do seu sangue. Ele nos comprou para si e nos fez um povo seu. E além disso tudo, além dessa grandiosidade dele pegar nada e fazer um barro, fazer um vaso, Ele coloca em nós um tesouro. Um tesouro. Ele coloca dentro desse vaso os tesouros que somente nós, a igreja, tem. Oh, meus irmãos, essa graça é tão maravilhosa. Essa graça é tão grande. Meus irmãos, quando eu começo a ver e entender esse texto, o Espírito de Deus fala tanto ao meu coração. Nós somos apenas um vaso de barro. Mas eu me alegro em Deus, porque é um tesouro dentro de nós. Um tesouro dentro de nós, meus irmãos, que nada apaga. Nós temos um tesouro dentro do nosso coração. Nós temos o Espírito Santo. Quando
Parece que as coisas estão tão difíceis. Parece que não tem mais como o nosso irmão Wilson falou. Parece que tudo está aos nossos olhos impossível. Para Deus não é impossível. Quando parece que a nossa dificuldade, parece que o nosso problema está tão grande, nós às vezes esquecemos do tamanho do nosso Deus, do tamanho do nosso Deus que nós servimos. E por mais que nós sejamos fracos, por mais que nós estejamos caídos, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele dá força àqueles que estão cansados, Ele dá alegria para aqueles que estão abatidos. Ele nos encontra quando no quarto nós estamos sem força, abatidos pela dificuldade, e é lá que Ele nos renova. Nós precisamos entender, meus irmãos, que as tribulações, elas nos trazem para perto de Deus. Nós devemos nos alegrar nas tribulações. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Porque nós somos um tesouro, nós somos um vaso e carregamos dentro de si um tesouro. Eu me lembro também de um texto que também está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Nos fala que Paulo, ele teve uma visão muito grandiosa. Ele foi até o terceiro céu e viu coisas inefáveis. A palavra de Deus nos fala que foi colocado em Paulo um espinho na carne. E ele era o mensageiro de Satanás, esbofeteava Paulo para que ele não se exaltasse. Eu não sei que tipo de espinho na carne era esse, mas eu acredito que todos nós temos, para que nós nunca venhamos a nos ensoberbecer. Meus irmãos, o Evangelho não é para perfeitos, o Evangelho é para imperfeito. O Evangelho é para quem reconhece que é um vaso de barro e que por si só não tem valor nenhum se não for oleiro. E nos é falado uma coisa muito interessante no versículo 8. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, quando estou quebrado nas mãos do oleiro, então é que sou forte. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, o Evangelho não é para grandes. O Evangelho não é para aqueles que se acham grandes. O Evangelho não é para aqueles que dentro da igreja, infelizmente, tem e se acham o melhor pregador, que acha que é o melhor cantor, que acha que é o melhor obreiro da casa. Não, o Evangelho não é para esses. O Evangelho é para quem sabe e reconhece a fraqueza, que reconhece quem Ele é e quem nós somos, um vaso de barro, sujeitos a quebrar, sujeitos a falhar. E o que tem mais de precioso não é o vaso, mas é o que está dentro do vaso. Meus irmãos, e com essas pessoas que se acham grandes, que se acham fortes demais, é que o Senhor quebra. É que o Senhor coloca um pouco de água nesse barro duro e faz de novo. O mais interessante é que depois do vaso ter quebrado, irmã Josi, o oleiro, ele não pegou os pedaços e colocou, não. Ele refez. Ele pegou de novo. Ele colocou um pouco de água e começou a mexer de novo. Começou a pressionar. Começou a amassar. Isso me lembra muito do processo do azeite. E quanto mais a azeitona é espremida, mais sai o melhor da azeitona, produzindo o azeite. Eu acredito que isso se refere também à tribulação. Nós vemos muitas vezes a tribulação como algo ruim. Nós questionamos muito no deserto. O povo de Deus, a palavra de Deus fala que 40 anos eles ficaram nesse processo, irmã Zilma, de estarem quebrados. 40 anos eles estavam quebrados, estavam na mão do oleiro. Mas o processo não se evoluía porque eles reclamavam. Só sabiam reclamar. E por 40 anos ficaram assim. E muitas vezes nós reclamamos no deserto.
Muitas vezes nós questionamos a vontade de Deus. Muitas vezes não entendemos as nossas percas. Muitas vezes não entendemos o porquê o Senhor faz. Muitas vezes no momento do luto não entendemos o porquê. Não entendemos por que as portas se fecham. Por que as coisas acontecem. Mas eu dou graças a Deus, meus irmãos, que mesmo sendo tão falhos, estamos na mão do oleiro. Mesmo estando caídos, estamos na mão do oleiro. Há processos que não entendemos e talvez não é necessário entender. O que nós devemos entender é que no meio do deserto, Ele cuida de nós. Se você estiver quebrado nessa manhã, meu irmão, se por algum momento você se quebrou, você pode se alegrar nessa manhã, que por mais que quebrado, você está na mão do oleiro. Ele te refaz quantas vezes for necessário. Ele te molda, Ele te refaz quantas vezes for preciso, porque Ele não quer te perder. Ele não nos perde. Oh, glória! O vaso se quebrou e Ele não fez remendos. Ele fez de novo. E é isso que o Senhor quer fazer conosco neste ano, eu acredito. Ele quer nos refazer. Ele quer nos moldar. Ele quer que nós desçamos mais para a casa do oleiro e reconheça a nossa fragilidade e dizer como Paulo que eu me glorio mais nas minhas fraquezas, porque eu reconheço nelas o poder de Cristo. Ele faz de novo um vaso e o vaso era muito bonito. Então veio a palavra do Senhor e disse a ele: não poderia eu fazer de vós como fez o oleiro? Diz o Senhor: e eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Oh, meus irmãos, isso é tão grandioso. Isso é tão grandioso, porque nós somos tão falhos. Estava ali Davi despedaçado, quebrado, depois de ter cometido aquele pecado. A Bíblia nos fala que Davi, ele ficou um ano guardando aquilo que aconteceu. Ele escondeu, ninguém sabia. Aparentemente, Urias tinha sido morto numa batalha, isso é normal. Soldados morrem na guerra. Aparentemente, para as pessoas, Davi era um homem de um bom coração, que se casou com uma viúva, que acabara de perder o marido. Parecia tudo certo, parecia tudo bonito. Mas durante um ano, o coração de Davi estava longe de Deus. E com certeza, ele sabia que estava quebrado. Foi quando o Senhor manda o profeta Natan. E às vezes o Senhor usa, muitas vezes, alguém ou a sua própria palavra para nos trazer de volta para a casa do oleiro. E ali Natan confronta Davi. E uma das orações mais lindas são do Salmo 51. Depois do confronto de Natan ao rei Davi. E ali, totalmente quebrado, ele fala para o Senhor: tirar tudo. Pode tirar meu reino, pode me tirar o poder, mas não retire de mim o teu espírito. Oh, meus irmãos, para qualquer um, vamos colocar que Davi era um pastor na igreja. O pecado de Davi é muito grave, o que ele fez é muito errado. Além de ter adulterado, matou um homem bom. Se fosse olhar para nós, no nosso contexto de igreja, ele nunca mais iria assumir um púlpito, nunca mais assumiria o posto de pastor outra vez. Mas Deus, Ele não faz como nós. Nós, depois que o nosso irmão cai e falha, a gente abandona, a gente deixa o soldado ferido, machucado, morrer. Mas eu me alegro em Deus, meus irmãos, porque por mais que o homem substitui na terra por outro melhor, eu me alegro em Deus que por mais que estamos quebrados, por mais que nós estamos feridos, nós ainda estamos na sua mão. Davi, ele poderia muito bem perder o trono, perder o reino e perder a vida. As consequências vieram. Davi sofreu por causa dos seus filhos. Seus filhos queriam a morte dele, mas mesmo assim, meus irmãos, ele era ainda um vaso nas mãos do Senhor. O coração dele era voltado para Deus. Quero dizer com isso é que falha nós temos, mas é com Jesus que nós vamos vencer. E enquanto estivermos na mão do oleiro, enquanto estivermos na mão dele, nós nunca estaremos perdidos. Não importa como está a tua fé nessa manhã, não importa como estão as tuas forças,
Ele renova as suas forças hoje como as da águia. Ele te dá outra vez o Espírito. Outra vez Ele te enche. Outra vez Ele te dá força para caminhar. Hoje você saiu da sua casa e veio enfrentar esse frio para descer à casa do oleiro. E eu tenho certeza de todo o meu coração que se você veio para a casa do oleiro com a intenção de ser refeito, com a intenção de ser quebrado, com a intenção de estar totalmente disponível para ouvir a voz dele, eu tenho certeza que a tua oração foi ouvida. Glória a Deus. Não era assim com Ana? Ana estava chorando muito. Pro Eli parecia que ela estava bêbada de tanto chorar. Mas ela estava quebrada. Ela estava disposta e disponível. E ela saiu com a paz. Ele disse para ela: mulher, o Senhor ouviu a tua oração. Meus irmãos, o Senhor não rejeita o coração que está quebrantado e contrito na sua presença. Muito pelo contrário, Ele está disposto a nos ouvir o nosso clamor. Nem toda resposta vai ser sim. Às vezes Ele vai dizer não. Mas mesmo dizendo não, nós estamos na casa do oleiro. O interessante é que a casa do oleiro não é nossa casa, não é como nós queremos. Isso é lindo, meus irmãos. Porque o processo de amassar a massa, o processo de refazer o vaso é doloroso, dói muito. Parece que a gente não vai suportar. Mas a gente entende no meio do processo que é necessário. É necessário voltarmos, é necessário sermos quebrados. Porque depois disso tudo, meus irmãos, nós entendemos o plano de Deus na nossa vida. Coloque-se de pé. Eu quero fazer uma oração por você. Coloque a mão no seu coração. E ore comigo nessa manhã. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor. Cada um dos teus filhos, Senhor, desceu hoje à casa do oleiro. Papai, o Senhor conhece a necessidade, Pai, de cada um. Senhor, a tua palavra foi pregada e ministrada, Senhor. Papai, o Senhor colocou esse texto no meu coração. E eu sairei daqui muito feliz se essa mensagem falou com alguma pessoa. Papai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor visite cada coração aqui presente nessa manhã. Papai, o Senhor conhece a necessidade, o Senhor conhece a causa. Eu não sei se é uma enfermidade, não sei, Pai, se é um momento de dificuldade. Eu não sei o que está acontecendo e que faz o teu povo estar incomodado, perturbado, perder a noite de sono por causa da ansiedade. Eu não sei, Senhor, qual é o motivo. Eu não sei, Pai, quem está quebrado aqui ou quem precisa ser refeito outra vez. Mas eu creio no poder da sua palavra, Senhor. Oh, Pai, assim como o Senhor mostrou para Ezequiel o vale de ossos secos, e pela sua palavra, Senhor, osso com osso se juntou, carne com carne, e tornou-se um novo exército, pessoas, Senhor, humanos outra vez. Papai, porque o Espírito de Deus traz vida. Eu te peço, Espírito Santo, traz vida outra vez, Senhor. Refaça outra vez. Amado, queira sai, em nome de Jesus, que todas as cadeias do inferno, Pai, que toda potestade, Senhor, do inimigo contra a vida do teu povo, nós repreendemos em nome de Jesus. Senhor, desça conosco nesta manhã, a casa do oleiro, nos refaça. Se tiver duro, Pai, se nossa serviço estiver dura, nos quebra, coloca um pouco de água, ó Pai, como a azeitona nos espreme, mas nos coloca no caminho, Senhor, em nome de Jesus. Dê graça para o teu povo, Senhor, suportar a dor do processo, porque é necessária. Pai, em nome de Jesus, dá vitória para o teu povo nessa manhã, que em nome de Jesus testemunhos possam ser, Pai, testemunhados, porque eles desceram à casa do oleiro, Senhor. Em nome de Jesus, desperta, Pai, a tua igreja, visita os teus filhos, Senhor, que estão quebrados na casa. Em nome de Jesus, nos dê olhos espirituais para levantarmos o caído, para dar força através da tua palavra àquele que está abatido. Papai, não nos deixe confundidos na tua presença. Em nome de Jesus, nós seremos instrumentos de vida e não de maldição. Nos usa como profeta Natan,
esvazio de nós mesmos e que possamos ser cheios de Ti. Nós oramos por tudo isso, Pai, crendo no nome santo de Jesus. Por essa oportunidade.